Quando você pensa em carne suína, qual imagem vem à mente? O porco na granja? O pernil assado? Ou talvez o presunto fatiado no supermercado? A verdade é que o Brasil não consome o suíno como carne de boi ou frango. Mais de 70% da carne suína que chega à mesa está transformada em produto industrializado. Um processo que começa na granja, mas só termina no frigorífico, depois de atravessar uma cadeia tão complexa quanto eficiente. A suinocultura, ela tem uma característica diferente das outras carnes, né? Do frango e do bovino. O grande volume que se consome hoje no Brasil é de produtos industrializados, né? Não é a carne, né? Como é o bovino, como é o frango, tu come mais carne, né? Se você perguntar alguns itens de frango, né? Tu vai te lembrar, nuggets, alguma coisa assim. De bovino, né? Um hambúrguer. Agora, se tu falar de suíno, tu vai falar de presunto, apresuntado, bacon, calabresa, produtos salgados, né? Linguiças, todas essas linhas que é onde o suíno é aproveitado a matéria-prima. E claro, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, o início da suinocultura brasileira, né? Junto com Santa Catarina. E aí vem o pessoal da Europa, que migrou para cá, alemães, italianos. Esse pessoal trouxe a cultura dos industrializados, de fazer produtos, né, salgados, de fazer produtos industrializados, as linguiças, o salame, a presuntaria. Então, no Brasil, dá para dizer, e aqui no Rio Grande do Sul também, que 70%, 75% dos produtos consumidos são industrializados, são produtos processados. Foi no Rio Grande do Sul que nasceu a cultura dos embutidos, trazidas por imigrantes europeus. E é daqui que saem os produtos para as gôndolas de todo o Brasil. A carne chega ao consumidor com valor agregado, identidade e padrão. Mas para o alimento chegar à mesa, há uma operação gigantesca entre a granja e o supermercado. Um dos maiores gargalos é gente. Agora, a mão de obra, ela está muito difícil. Ela tomou um patamar, principalmente nos últimos anos aí. Todas as empresas têm vagas em aberto. Todas. Granja, fábrica de ração e frigorífico. 3 operações diferentes, 3 níveis de dificuldade. O desafio não é contratar, mas manter. Quando você tem um complexo industrial, você tem 3 negócios. Você tem granja, você tem fábrica de ração e você tem frigorífico. Então tem 3. Nos 3 você tem problema, né? Granja, esse é um dos mais difíceis. Por quê? Como que você bota alguém a trabalhar lá um local afastado, sozinho, né? Você tem que mudar o teu sistema de captar esse pessoal. Você tem que dar casa, você tem que ter internet, porque os filhos têm que estudar, você tem que ter um colégio próximo, você tem que dar todo esse suporte, esse apoio e, incrivelmente, tem que achar essa pessoa que goste de fazer isso, que é muito difícil, né? Mas estamos enfrentando muita dificuldade. Claro, na granja tem se automatizado muito, é a alimentação com robô, né? Mas não tem como fugir de alguém que está na granja. Tu vai ter que ter um gerente, vai ter que ter o pessoal do manejo, vai ter que ter o pessoal cuidando do bem-estar animal. Tu vai ter que ter essas pessoas. Tu pode até reduzir, mas impossível de eliminar a presença das pessoas na operação. No frigorífico, é outro local complicado, porque a concorrência está muito pesada com você. E o frigorífico é calor, é frio, é um ambiente mais difícil de trabalhar, né? Não é um ambiente, levanta cedo, pode sair mais cedo, mas vai até tarde. Então tem várias coisas que dificultam. Hoje, o setor depende cada vez mais de imigrantes para manter as engrenagens funcionando. E aí você começa a trazer, né? Eu digo que a gente está ficando bem americano aqui, né? A gente está trazendo, né? Nos Estados Unidos, você vai no frigorífico, a língua é espanhol, né? É o pessoal do México, é o pessoal de outros países, né? Que trabalham principalmente do México, estão pesado ali. Eles que tocam a indústria americana. E nós aqui venezuelanos, haitianos, né? Para quem está na região noroeste, argentinos, né? Então nós estamos virando uma empresa que está dependendo do imigrante para poder tocar.
O alerta é claro. No Rio Grande do Sul, a agroindústria pode até perder uma vantagem competitiva pela escassez de mão de obra, uma prática já comum em outros grandes produtores, como nos Estados Unidos. Pode virar a nova realidade por aqui. Nós não temos saída se não automatizar o máximo possível, né? Cada setor, cada área, um equipamento substituindo as pessoas. Tem que criar, eu entendo que as empresas já têm, né, claro, criam áreas de inteligência para poder estudar dentro do frigorífico, nas granjas, para buscar alternativas de equipamentos que podem ser desenvolvidos aqui no Brasil, podem ser importados, né? O que a gente vê nos outros países é que eles começam a fazer para exportação produtos menos trabalhados, né? Tu vai para os Estados Unidos, ele manda um pernil com osso, né? Com pele, ele manda o serviço para o outro, para o destino. Né? Se você vai ali, os Estados Unidos exporta muito para o México. Né? Quando ele manda o produto para o México, para o mexicano lá fazer a toalete, fazer o terno, a desossa e completar. E ele faz o mais básico. Né? Então nós também estamos começando a optar, de certas formas, algumas vezes, para fazer isso. Mas claro, está longe disso ainda. Eu acho que o nosso produto hoje todo é muito bem trabalhado. E isso é uma vantagem que talvez no futuro a gente possa perder. Né? Porque a gente vai ter que começar a fazer produtos mais brutos, mais inteiros, para mandar para que o serviço seja feito na Ásia, principalmente, que é o grande importador do Brasil hoje. Para fazer o controle da anemia e coccidiose na sua granja, essa solução tem um nome: Forceres. Forceres é o único produto injetável em dose única que reúne duas substâncias fundamentais para a saúde e bem-estar animal, atuando no controle da anemia e coccidiose, reduzindo o manejo e aumentando a proteção. Tudo isso do jeito mais prático e eficiente. Conte com a segurança de quem é reconhecido em todo o mundo. A suinocultura moderna exige mais que produtividade, exige sanidade. E nesse ponto, o Rio Grande do Sul se tornou exemplo nacional. Outra é sanidade, que tem o Fundesa aqui, que é uma referência para o Brasil no Fundo de Defesa Animal, que traz aí uma segurança, uma agilidade, um treinamento, se antecipando aos problemas para manter uma sanidade de alto padrão, porque nós, como eu falei, nós vamos para o porto. Se vai para o porto, tu tem que ter o teu status sanitário tem que ser altíssimo. Né? Então, eu acho que o sindicato das indústrias aqui tem trabalhado em ficar junto com os entes públicos, a Secretaria da Agricultura, o governo do Estado, trabalhando políticas de irrigação, junto com todas as outras entidades que também têm interesse. Né? Você tem a Asgave, que é do frango, e está todo mundo no mesmo barco. Né? Todo mundo precisa de milho, todo mundo precisa de sanidade, todo mundo precisa de investimento e prevenção, e é o que o sindicato atua diretamente aqui. Por isso que nós tivemos a reconhecimento de livre de aftosa sem vacinação, porque teve um grande trabalho aqui no sindicato, junto com as outras entidades que apoiaram também, e junto com o Fundesa, que foi chave para que a gente atingisse. Porque a máquina do governo, você sabe, ela tem boa intenção e tudo, mas ela é lenta, ela demora para acontecer. E o Fundesa é o braço do fundo que dá essa agilidade, que dá essa velocidade para a gente conseguir atingir aquilo que a gente está buscando. Os caminhões que levam leitão, ou que levam ração, ou que levam terminado, são todos segregados. Aquele que leva leitão só leva leitão, aquele que leva ração só leva ração. Então, assim, é muito controle preventivo. Né? E as indústrias são as grandes, que têm os técnicos que estão no campo, que são os propagadores da prevenção. Eles têm que dizer lá e orientar e trazer essa disciplina para o produtor. Todos têm a consciência que sem sanidade não tem condições de participar de mercado. Hoje, se houver uma suspeita sanitária em uma granja gaúcha, a resposta do sistema é imediata. Está estruturado o sistema de defesa de atender qualquer notificação no máximo em 12 horas. Em 12 horas, o serviço oficial tem que estar na propriedade, tem que verificar o que está acontecendo, o que é necessário fazer, e o sistema, a coordenação oficial, a coordenação central está acompanhando. Em
36, 48 horas, a Secretaria da Agricultura, o Serviço de Defesa Sanitária, tem condições de dar resposta do que está acontecendo lá com o exame de laboratório. Se fez convênio com as principais companhias aéreas de levar o material para o laboratório de referência de Campinas, Pedro Leopoldo, via aérea. Então, isto não ocorria antigamente. Para que eventos sanitários não aconteçam, os produtores estão investindo pesado em biossegurança. É um processo que nós temos que avançar. A gente assinou um compromisso com o governo do estado que vence em março, abril do ano de 2026. Todas as propriedades do Rio Grande do Sul vão ter que estar cercadas e com barreira sanitária. Então, nós temos muitas granjas velhas ainda, tem granjas que tem que adaptar, tem que modernizar, mas estamos correndo contra o tempo para cumprir com a obrigação e ficar tudo certinho. A automação é o único caminho possível, da produção primária de grãos ao abate dos animais. Tudo precisa ser mais eficiente. É uma necessidade que não tem volta, né? A gente sofre muito com falta de mão de obra, então a automatização ajuda a nós melhorar o processo com menos gente, né? Então, se nós fizer tudo manual, nós não vamos ter mão de obra para tocar todo esse processo. Mesmo assim, o produto precisa estar dentro do padrão, no tempo certo. O frigorífico não espera. O porco, quando está pronto, não é um produto que tu consegue armazenar. O porco está pronto, tem que ir para o frigorífico. Porque o frigorífico recebe uns até 125 quilos, outros até 130, outros até 140. E São Paulo, por exemplo, até 105 quilos. Eles não aceitam porco fora do padrão do produto derivado que eles fazem. Então, tu tem que obedecer o padrão deles. Frigorífico que faz desossa, o porco tem que ser de 150 quilos, que a buchada tudo é a mesma. Frigorífico que faz embutido, mesma coisa. Frigorífico que faz carcaça, o porco tem que ser de 110 quilos, não pode ser de 130, 140 quilos. Então você tem que fazer com que o frigorífico esteja satisfeito com os teus animais. Para a AgroSéries PIC, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8 milhões e meio de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da AgroSéries PIC. Cada suíno enviado ao frigorífico precisa de um boletim sanitário assinado, garantindo confiabilidade. A rastreabilidade começa no campo. A responsabilidade que a gente tem com toda a parte técnica e veterinária, a gente assina um boletim sanitário quando o suíno vai para o frigorífico, que ele está livre, a gente respeitou as carências, se usou algum tipo de antibiótico, então não pode ter nada errado, porque lá eles vão fazer um teste, se der problema, quem é penalizado é a gente. Então, eu acho que o processo está muito perfeito, ele evoluiu muito, o sistema de inspeção dos frigoríficos evoluiu muito também. Então, se a gente fizer errado, a gente vai ser penalizado para isso. Inclusive, nós vamos passar lá na nossa fábrica de ração ali, a gente foi certificado pelo Ministério da Agricultura, a gente tem uma certificação que a produção está correta, a gente está fazendo todo o processo correto na fabricação de ração também, para tratar todos esses animais ali. Por isso que o pessoal aqui já está treinado, a gente cuida, separa, se tem algum leitão para vacinar, que ele tem alguma diarreia, algum início de pneumonia, separa, vacina, a gente tem que cuidar, né? Então, a nossa mortalidade de creche, ela está bem considerável, está baixa, então a mortalidade deve girar em torno de 0,7, 0,8, 1% de mortalidade na creche, na fase de creche, então a gente está cuidando muito porque isso não ultrapassa esses números, né? Nem só de suínos se faz uma granja.
A alimentação representa até 80% dos custos de produção. E não é qualquer alimentação. Na suinocultura Fontana, variedades específicas de milho compõem a dieta. Nós temos fábrica de ração, né? A ração está sob nossa gerência, porém com os ingredientes, enfim, quem fornece para nós é a Sistema Aurora. 60% do nosso grão é produção própria, né? E 40%, 50% dos grãos nós temos em sistema de parceria com produtores, então eles estão num raio de 10, 15 quilômetros da granja, então a gente tem um sistema de parceria onde o produtor ele nos fornece o grão, a gente direciona a variedade, principalmente de milho que a gente gostaria que eles produzissem, né? Então é um negócio de parceria mesmo. A qualidade do grão ele é muito importante, ele impacta diretamente na produção e na produtividade. Então, para nós, tão importante quanto você ter disponibilidade do grão é você ter o gerenciamento da qualidade desse grão. Outros cereais também fazem parte do cardápio dos suínos no Rio Grande do Sul. Uma das alternativas que a gente usa muito aqui também, principalmente em épocas de pico de preço de matéria-prima, a gente lança a mão do uso de cereais de inverno, né? Então a gente fomenta o plantio do triticale, que ele entra como um substituto muito bom para o milho, né? E como ele tem uma proteína maior, também você consegue diminuir um pouco o farelo de soja. Então a gente tem essa possibilidade, né? Tanto em terras próprias quanto em parceria, de usar o cereal de inverno também em momentos onde o milho está num preço muito alto ou com escassez de oferta. Outra estratégia dos gaúchos para a dificuldade de comprar milho é estocar. Finalizamos uma safra muito boa de milho do Rio Grande do Sul, uma safra recorde de milho, e tivemos a oportunidade de comprar milho num preço consideravelmente bom. Hoje o milho ele aumentou da safra do milho para cá praticamente uns R$10 o saco. Então, tudo isso interfere no custo de produção. Então, quem pôde estocar esse milho, o milho está sendo fazendo uma ração com custo menor para você ficar mais eficiente com custo menor na produção de suínos. Nós procuramos fazer um colchão de milho para 5 a 6 meses, é o que nós temos hoje. Mas nós estamos aumentando a capacidade de armazenagem nossa para nós aumentar ainda mais esse colchão de milho para evitar, né? Veja bem, a gente precisa estocar um milho no primeiro semestre, porque no segundo semestre nós temos que trazer milho do Mato Grosso. E o milho do Mato Grosso, ele tem ICM, ele tem frete, a logística. Então, não é que não tenha milho, mas o custo ele varia muito, né? Porque a gente fica muito longe da onde está sendo colhido o milho, né? A solução ao seu alcance para os desafios respiratórios. À base de óleos essenciais que atuam em sinergia, promovendo uma melhora significativa na respiração dos animais. BronchiClean promove uma respiração saudável, melhor desempenho e contribui para uma produção mais sustentável, com menor uso de antibióticos. BronchiClean, o poder de respirar fundo. Investimentos em biossegurança, conforto e sustentabilidade fazem parte do novo manual da suinocultura. Na suinocultura GOB, as granjas recém-povoadas contemplam tudo isso. Não só as granjas, mas a fábrica de ração. Essa nova unidade de creche, ela não é climatizada por enquanto, é uma unidade nova, a gente está terminando ela é toda automatizada, ela é com todo o sistema de água automatizado. Ela é uma creche moderna, mas não é uma creche pressão zero. Então, a gente procurou fazer um investimento que funcione, que dê resultado e sem gastar tanto. Bob, então estamos aqui, sua nova unidade, sua fábrica de ração. Fala um pouquinho como funciona essa unidade aqui de vocês também. Olha, Wesley, a fábrica de ração, a gente, graças a Deus, conseguiu fazer esse investimento ainda lá em 2019, 2020. Nós estávamos com a fábrica velha e esguelada, capacidade de produção já não tinha mais como ampliar. Então a gente, graças a Deus, conseguiu fazer uma fábrica de ração moderna, toda automatizada, dando conta do recado. Hoje ela está produzindo uma quantidade de 350 a 400 toneladas de ração dia, com folga, tá bem tranquilo aí para atender o nosso processo. Como é que é o processo de logística dela hoje, assim, com seus caminhões também, entrega, como que isso funciona? Nós temos hoje, todos os parceiros que a gente trabalha numa logística mais ou menos no máximo de 50 quilômetros. Então, nós temos aí uma quantidade de caminhões, até não é tão grande, para atender todos os produtores, porque a logística é perto, né? Então,
A maioria dos produtores que a gente tem, tanto de creches, engorda, e as UPLs um pouquinho mais longe, mas o grande volume de ração, que é a engorda, está bem perto da nossa fábrica de ração. Nós tínhamos uma preocupação quanto à fábrica de ração, quanto a registro lá atrás e tal, mas nós, vários anos que a gente vem fazendo o processo de BPF, e inclusive o Ministério esteve nos visitando no ano passado, nos aprovou, a gente está habilitado, está tudo certo, então graças a Deus a gente está trabalhando tudo certinho, nas normas do Ministério, para atender essa quantidade de ração e atender todos os produtores que estão à nossa volta também. Inclusive nós podemos fazer as fases medicadas e o Ministério nos autorizou isso também. O bem-estar não é só animal, é do colaborador que faz a roda girar. Algumas granjas têm casas, refeições, auxílio saúde, entre outros benefícios. Na suinocultura Acadrolli, funcionários até se tornam suinocultores parceiros no negócio. Aqui na empresa, o que manda menos, eu acho que sou eu. E o que obedece mais. Mas eu obedeço muito feliz, porque se eu sair, eu tenho certeza que a coisa está andando normal. Sim. Porque dentro de todos os setores, eu vejo meus funcionários, quase na totalidade, que eles vestiram a camisa, eles vivem a empresa. E nós, da empresa, abrimos para eles, se eles querem botar uma parceria com nós. Então tem mais de 20 funcionários que hoje também são parceiros. Na suinocultura, da granja ao frigorífico, tudo se conecta. Nada está isolado e tudo depende de pessoas, processos e precisão. O porco não espera. O mercado não perdoa. E o futuro exige competência. Que bom que tem gente fazendo o dever de casa. O que esperar para o futuro da suinocultura no Rio Grande do Sul? É o que vamos descobrir no 5º episódio da primeira temporada da Expedição da Suinocultura Rotas do Brasil. Até lá!